Alegria nós estarmos retornando de volta com as mensagens da nossa live e a felicidade de não só estarmos juntos, reunidos, nesse mesmo coração sentido, nesse mesmo espírito, nesta mesma fé, mas também chegando a rincões, a horizontes, além desse nosso espaço físico, que o Senhor nos proporciona, principalmente aos domingos, quando nós chegamos até você. Queremos cumprimentar a todos que já ouviram a mensagem aí pelo irmão Wagner, que fala da maneira como esse Deus, ele age no silêncio, Ele não precisa de um estardalhaço, ele não precisa de movimentos. Isso tem até um registro lá em Reis, no capítulo 19, de como esse Deus, que ele gosta de agir. Quando havia uma calma, ele estava naquela calma para trazer as orientações devidas ao profeta que estava ali sofrendo uma angústia muito grande, de uma depressão tão deprimente, uma depressão tão deprimente, que o levou a evadir, a fugir, a buscar um lugar onde ele se sentisse seguro. Você veja bem que isso acontece com pessoas de todos os níveis de espiritualidade. Poucas pessoas são e foram como Elias, mas em um período da vida dele, ele então, ameaçado que foi por uma rainha perversa, que foi a mulher do Acabe, o Jezabel, então ele resolve, depois de um evento onde ele foi protagonista, mostrando que o Deus de Israel, ele era um Deus de atitude, de ação, era um Deus que, quando você, nos propósitos dele, você realiza coisas como nós estamos fazendo hoje. Isso daqui não é uma vontade pessoal de nossa igreja, isso é um propósito de Deus, para que nós possamos sair das cercanias, dos horizontes nossos e ir a lugares que a gente sabe que esses satélites que estão aí nos altos, eles projetam imagem e som para todos os lugares do mundo. Eu não sei se nós não estamos entrando agora em lugares nesse planeta onde há uma diversidade muito grande em relação a este livro e ao dono dele, que é esse Deus. Provavelmente o Senhor, que ele nos ordenou ir para todos os lugares, Ele fala, comece por Jerusalém e toda Samaria, e hoje, com os mecanismos que nós temos, até os confins da terra. Você imaginou? Eu, quando vejo que alguém que está na Suíça, que está nos Estados Unidos, que está lá no Equador, família, e algumas outras pessoas, eles curtem e eles veem as nossas páginas, então eu glorifico a Deus. E aí até peço ao Senhor para que Ele amplie, Ele possa estender a muitas mais outras pessoas, a sua graça através do nosso trabalho e ministério. Nós vamos hoje pensar sobre como encontrar os caminhos, ou o caminho de realizações para a vida, que é, evidentemente, o sonho de todos que estão no planeta Terra.
ele consumar os sonhos e tornar eles realidade. Para isso nós vamos usar um personagem fantástico da Bíblia. Está aqui no Gênesis, no capítulo de número 28. E nós vamos ler a partir do verso 10, que se expressa da seguinte forma: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o dia tinha sido. Tomou então uma pedra daquele lugar e o fez por seu travesseiro, e deitou-se ali. E sonhou, e eis uma escada colocada na terra, cujo topo tocava nos céus, e que anjos subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque, e esta terra em que está deitado te darei a ti e a tua semente. Até aqui. Senhor Deus e Pai, aqui está o texto escolhido de tantas pérolas que não há em literatura, não há em livro nenhum nesta terra, que só na tua palavra tem. Nós nos atemos, Senhor, a esse texto. Pedimos e invocamos a tua graça, porque não há habilidade em nós, ó Pai, mas o Senhor é poderoso para usarmos como arma, ferramenta, instrumento teu, para sermos arautos a vida daqueles que aqui estão e daqueles que virtualmente estão conosco e irão ainda estar à medida que eles encontrarem esta mensagem, Senhor, em seus aparelhos. Rogo que te dignes em nos abençoar, abrindo os nossos lábios e abrindo os olhos e o coração de todos presentes e aqueles que estão virtual, para que a tua obra seja completa, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Como dissemos, o texto de hoje ele é bastante sugestivo para o tema, o caminho para você alcançar os seus sonhos, para você chegar às realizações. É digno de nota que nós temos uma sociedade frustrada. Eu tenho repetido constantemente que a grande doença do século, que é a depressão, ela vem porque os sonhos de conquistas, eles não chegam ao auge, eles não alcançam, e quando isso não se dá, as pessoas então, elas ficam se imaginando: por que eu, justamente eu? Acontece que a Bíblia fala de bem-aventurança. A Bíblia, a palavra de Deus, fala de bem-aventurança. E o Apocalipse 1,6 diz que bem-aventurado é aquele que ouve, aquele que lê e aquele que pratica. Então aquilo que você ouve, e você ouve se não for surdo, então você tem que fazer uma leitura daquilo que você ouve. E então, vendo que aquilo que você ouviu, no caso do personagem aqui, o Jacó, era realmente o que precisava ser feito. A Bíblia Sagrada é um compêndio de ensinamentos para o seu bem-estar, para o seu sucesso, para o êxito. Eu não tenho visto ninguém que decididamente andaram com Cristo, andaram com Deus, e eles se deram mal na vida. Agora, eu tenho uma sociedade enorme no qual eu faço parte, que elas estão aí nos
recônditos da vida, que estão aí nas estrebeiras da vida, vivendo uma subvida, porque simplesmente elas ignoraram aquilo que ouviram. E nós temos nesse texto aqui mesmo, esta família de Deus, porque eles são geração de Abraão, eles são filhos de Abraão. E a Bíblia diz que o irmão desse moço, chamado Jacó, filho do mesmo pai e da mesma mãe, que foi Isaac e Rebeca, diz que ele então resolveu desagradar o pai e a mãe. Pai e mãe são figuras que elas desejam o nosso sucesso. Eu, que fui a ovelha negra da família e contrariei muito meu pai e minha mãe, eu sei que o sucesso seu, eu sei que o bem-estar seu, eu sei que a vitória sua, ela só pode se dar se você ouvir esses dois, que é o pai e a mãe, que trouxe você ao mundo, porque eles vão te dar bons conselhos. E aqui a mãe, no capítulo 27, no verso 46, ela vai abrir o coração para o marido, o Isaac, e vai dizer: eu estou enfadada na minha vida por causa dos moradores desta cidade. Eles estão em Canaã. E o pessoal de Canaã, como o pessoal desse planeta Terra, esses 8 bilhões de pessoas, você pode cravar eles, intitular eles como os filhos da terra, que são os filhos heteus, que eles eram idólatras, bruxo, feiticeiro, gostava muito das coisas, que irritavam a Deus. Ao contrário de Abraão, Isaac e agora o personagem Jacó, que vai começar. Ele não sabe ainda, mas ele vai começar, e ele vai começar pelo começo. Qual o começo? Obedecendo. Você veja bem que Apocalipse, o último livro da Bíblia, diz: aquele que ouve, mas aquele que pratica. Ele começa a praticar aquilo que o pai e a mãe disseram para eles que deveriam fazer. Mas o irmão resolveu o contrário, o oposto. Agora, qual a história de Esaú? Ela é bem o oposto, ao contrário da história de Jacó. Jacó é esse povo que está sendo atacado ali, mas está tendo vitória. E eu gosto muito de frisar isso, que eles estão praticamente como nação gatinhando. Eles têm 70 anos só como nação. 70 anos como nação. Nós temos 500 anos como nação e somos esta coisa que nós somos, juntamente com outros desta triste América na qual nós nascemos. Então, devo ir embora desta América? Não, foi para isso que eu nasci aqui, para ser porta-voz e arauto de que, mesmo estando num lugar como esse, eu não vou de maneira nenhuma concordar com a vida dos heteus. Eu não vou me unir com eles, eu não vou me associar com eles. O grande problema do mundo é que eles se associam com aquilo que não vale nada, não presta. E aquilo que é aqui, esse ambiente, esse reduto aqui, de Deus, as pessoas têm verdadeira versão. Vai para esses ambientes onde tem espetáculo, show, onde tem essas convenções, onde tem os futebols. Futebols é boa, hein? Foi eu que inventei, né? Não tem no dicionário. Aurélio não tem futebols, né? Tem outros boys lá, que é os que estão lá mesmo no Taquerão. São outros tipos de boys, né? Então, bois ou bois? É a mesma coisa, viu? Então dá para fazer um trocadilho aí, né? Boys e bois.
né, que estão lá para o matadouro mesmo. Então, eles fazem as suas escolhas, mas é o Esaú que fez essa escolha. Então, qual vai ser no final? Eu sempre digo e vou repetir, não adianta você vir e mostrar para mim belezas e tudo, e que você está bem. Eu quero ver você daqui 10 anos. Eu sempre repito isso. Deixa o tempo passar e você vai me ver que daqui 10 anos, vou estar com 90 anos, vou estar melhor do que eu estou agora. Porque a bênção, como nós cantamos, onde você toca, onde você profetiza, onde você pisa, a Bíblia diz que vai ser abençoado. E Deus chegou aqui para este moço, que quando a mãe falou, eu não gostaria que você casasse com as moças desta terra, se é que tinha moça lá, as mulheres desta terra. Por quê? Por causa da ideologia dela, a filosofia dela, por causa da doutrina dela, por causa dos ensinamentos delas. Elas não tinham aliança com Deus de Abraão. O grande problema é a aliança. E Abraão fez uma aliança com Deus. E Deus prometeu que abençoaria a sua prole e a sua descendência. O que eu mais encontro hoje é pessoas que estão aí como a Rebeca, aborrecida com seus filhos. Hoje a minha filha está dando tanta tristeza, minha filha não sei o que tem, meu filho não sei o que tem e tal. E é um número acentuado, é gritante, é quase toda a população da terra. É uma parte, é uma percentagem muito pequena de pessoas que são o oposto, contrário desta realidade que ela estava vivendo em Canaã. E Deus colocou elas lá como colocou eu aqui na América Latina. É lógico que eu fui para a América, fui para a Europa, fui para outros lugares, e eu sei que a vida lá é fantástica mesmo. Mas eu tenho que voltar, porque o meu lugar é aqui. É aqui que eu tenho que falar. Que Deus tem uma vida como a dos americanos, como dos europeus, mesmo estando neste reduto. Você veja bem que no capítulo 21 do Gênesis, a Bíblia diz que a Sara tinha morrido. E o Abraão, ele estava com um problema, ele estava com um defunto e ele não era dali. Ele não era dali. E agora a Bíblia diz que a Sara morreu e ele precisava enterrá-la. Não ia fazer uma viagem de 2.000 quilômetros com a defunto, né? Aí ele foi conversar com aqueles moradores ali, heteus. E como que eles respondem para Abraão aqui no capítulo 23 de Gênesis? Quando ele fala, minha esposa morreu e eu preciso enterrá-la. Eles falaram, no melhor lugar que nós temos. Escolhe o lugar. Aí ele vai dizer, não, eu quero um lugar que eu vi lá em Hebron, né, que é dos heteus. E eu queria que vocês me ajudassem. Eu quero comprar aquele lugar. Mas a resposta que eles dão, falou eles para o Abraão, olha meu Senhor, ouve-nos. Pega melhor lugar que você estiver. Por quê? Porque você é príncipe de Deus no meio de nós. Presta atenção, eu sou príncipe principal, príncipe de Deus aqui no Brasil, na Zona Leste, no Lestão, aqui no Taquerão. É isso que eu sou. Por quê? Porque eu resolvi fazer como Abraão. E como nós cantamos, para onde eu me voltar, me dirigir, onde eu tocar, então vai ser abençoado. Isso é promessa de Deus, não é porque eu seja isto ou aquilo. Eu sou como os discípulos, que eles vão agora ter que falar de Jesus para aquela sociedade que matou Jesus, e eles vão ficar
temendo a eles. Está lá no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. E eles vão dizer, esses homens não sabem nem ler e escrever, está escrito lá em Atos. Mas eles souberam, está escrito, que eles tinham andado com Jesus. O importante é você se perguntar, com quem que eu estou andando? Eu estou andando com Deus? As mulheres etéias não andavam com Deus. Então, aquelas pessoas que não andam com Deus, vocês sabem aonde elas estão, como elas vivem, o que elas falam. Eu estou cansado, não me canso, de ouvir e de ver mulheres com impropério, blasfêmia, palavrão, deboche, com uma vida precária, com roupas sumárias, com uma exposição muito grande de todo o corpo, e elas... Acabou a honra, a dignidade. Não tem mais aqui no nosso país e em outros países também. E lá em Canaã, com essas mulheres, era isso. Agora, só que a mãe olhava e dizia, se o Jacó, porque o Esaú já tinha casado com ela, ele fizer como o nosso outro filho, né, que era o primogênito, então minha vida não prestou para nada. Isso daí tocou o coração do Isaac e do Jacó. E o Jacó resolveu fazer aquilo que a mãe pediu. Ele vai andar 2.000 quilômetros e ele vai para Harã. Porque o pai falou, pega uma das filhas do seu tio lá em Harã e casa com ela. E ele sai do nada, e ele sai sem nada, e ele vai fazer então essa peregrinação, essa trajetória, apenas para o quê? Obedecer. Eu estou fazendo há 40 anos uma trajetória em obediência àquele que falou para mim, sai daí. E sair daí era sair do vício, do pecado, dos erros, dos enganos, que a sociedade lá fora, eu estou falando com alguns deles agora, até não acredita e vão dizer que não estou fazendo nada de mal para ninguém. Eu já falei para vocês que um dia abordei um camarada na porta da igreja e ele falou, vou pôr o nome de Jorge. Ele falou, eu não faço mal para ninguém. Eu falei, como que você não faz mal para ninguém? E ele estava exalando um bafo, né, de muito álcool. Ele estava mamado mesmo. E eu disse para ele, qual é o seu nome? Eu falei, Jorge, vou falar, Jorge, podia ser qualquer um outro. Eu falei, então, se você fizer mal para mim, você pode ter perdão. Mas se você fizer mal para você, como que você vai ter perdão? Você está fazendo mal para você. E você está se matando com cigarro e com bebida. Ele nunca mais veio, eu nunca mais o vi também. Eu não sei se ele me ouviu. Mas eu disse para ele, a Bíblia diz, não matarás, você está se matando. E ele disse para mim, eu não estou fazendo mal para ninguém, você está fazendo mal para você. Então as pessoas lá fora, nos seus vícios, nas suas farras, né, nos devaneios, nas loucuras que eles, até porque o pai fez, o avô fez, o irmão fez, entendeu? E eles acham que só estão fazendo uma festinha, estão se alegrando. Mas esta alegria, ela exalta a Deus. Quando você é de Deus, você vai fazer coisas que não são muito alegres. Caso do Jacó aqui. E ele então vai para um lugar desconhecido, com uma mão na frente e outra atrás. Mas ele está diante do quê? Da bênção do pai e da mãe. O grande problema das pessoas é que elas vão para as aventuras delas pela cabeça delas mesmas, como Esaú, que catou um monte de mulheres. Ele catou um monte de mulheres, umas 3 ou 4 lá em Canaã. Mas ele sai da história sem uma bela história. E o
nosso personagem aqui, ele vem de Canaã com sua mulher, e a Bíblia diz que ele é bem sucedido. Por quê? Porque quando ele ouviu Deus falando naquela escada mística, eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, ele falou, eu preciso fazer, é o que você precisa, você que está me ouvindo virtual, e os presentes, você precisa fazer como Jacó, fazer esse Deus ser o teu Deus também. Porque quando Deus vai falar com Moisés, Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele se inclui. Como que eu vou me incluir? Eu vou me incluir ouvindo e praticando. O grande problema é isso. Só que para você praticar, você vai ter que passar por coisas que o Esaú não gostaria de passar. Então ele achou que poderia ser feliz e realizado em Canaã. Mas Canaã não era lugar para bênção de ninguém. Por quê? Porque ali estavam os povos que Deus ia remover. Deus ia tirar de lá. Isso está nas Escrituras Sagradas, no capítulo 15 de Gênesis mesmo. Deus dizendo que quando eles enchessem a medida da paciência, Deus tem um limite na paciência dele. Cuidado você que está me ouvindo. Será que você não está chegando já para transbordar na paciência de Deus? Aí você vê que o ônibus trombou, o acidente foi, o avião caiu, essas coisas todas. É porque a paciência de Deus foi. Eu costumo dizer que quando o avião ia decolar comigo e com a minha mulher, e já pegou a cabeceira da pista para pegar toda a pressão e voar, o piloto voltou para a plataforma e nós viemos para casa para viajar só no outro dia. Ele descobriu que haver em Londres um problema grave e o avião ia explodir lá, porque ia ter que pousar sem os trens, o trem de pouso, sem as rodas. Não ia abrir. Quem é que fez isso? Deus. Mas eu estava lá com a minha mulher, mais 460, 480 pessoas. Eu pergunto, elas foram agradecidas? Não, vi muitas pessoas reclamando da TAM e não sei o que tem e tal. Entendeu? Mas quando você é abençoado de Deus, Deus vai fazer aquele profissional ele perceber. Você vê, ele está sentado ali, ele está olhando todo o equipamento, o aparelho todo, mas só quando ele pegou a cabeceira, taxiou, fez a volta toda, quando ele pega a cabeceira da pista, eu falei, agora. Ele vai soltar a pressão aqui das turbinas e nós vamos decolar. Aí ele dá a notícia de que vai voltar para a plataforma. Por quê? Abençoado será. É assim que acontecem as coisas com Deus. Quando o bandido coloca o revólver nas minhas costas, quando diz que quer meu dinheiro, e coisas nesse sentido, e tantas outras coisas. Eu e minha mulher passando, porque estamos evangelizando e pregando em favela, em redutos, aí onde é um verdadeiro Canaã, onde as pessoas só querem a farra, a bagunça. Parece corintiano não. Parece, né? Esses desportistas todos aí, né? E que não querem o temor de Deus. E Deus nos livrou em toda. E é uma enormidade. É grande. É muitas as coisas que Deus faz. Mas por quê? Porque eu gosto de dizer, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó, de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Aí eu digo, e eu ouço ele dizer, eu sou o Deus do Fortunato. Você tem que falar, eu sou o Deus, se o seu nome é José, é Francisco, é Manuel, eu sou o Deus do Manuel. Mas como que pode ser Deus? Eu posso dizer que minha mulher é minha mulher, porque ela está todas essas décadas comigo, com fidelidade. Mas eu não posso dizer as outras que são minhas mulheres. Eu não posso. Entendeu? Com Deus é assim que funcionam as coisas. Agora as pessoas querem sucesso, querem êxito. Quantas pessoas que elas têm tido êxito e sucesso quando elas visam só o sucesso? O sucesso do Abraão, do Isaque e Jacó, o que fez? Glorificou a Deus. Deus quer ser glorificado em todos os caminhos nossos, em tudo que você faz.
Não é para a sua glória, é para a sua grandeza, porque Deuteronômio 8,18 diz: não diga que foi o teu braço que te deu sucesso. O grande problema do orgulho, da vaidade, da soberba do homem, é que elas querem dizer: não, eu consegui, eu cheguei lá, eu fiz, eu estou no topo da montanha. Aí quando eu vejo que não glorifica a Deus, como ontem mesmo nós estávamos numa loja, eu, minha mulher e minha filha, e eu disse da empresa que está para, uma loja grande, está para quebrar, as pessoas dizem: não, que quebrar nada, não sei o que tem. Eu quase que falo um monte de empresas que eram top de linha como essa empresa, compramos os aparelhos dela lá tudo e tal, até brinquei, já não vai falir porque eu comprei, brinquei, né? Ajudei no orçamento. Aí o que acontece? Eles não acreditam que podem quebrar. Não, nós somos fortes, essas coisas todas. Aí eu penso, eu digo: está acompanhando o mercado? Está vendo as bolsas de valores? Está vendo como está, né, os insumos, como está o dólar, como está a economia do planeta, como nós estamos nos atolando em dívida, essas coisas todas, como estão as empresas saindo do nosso país, um país que ele tem honra, ele atrai as empresas para vir trabalhar aqui e dar emprego, essas coisas todas, e o dinheiro roda. Nós estamos na contramão da economia, nós estamos. E ontem comprando esse produto, que eu nem saí para comprar, mas quando você sai com filhas, às vezes dá essas tempestades todas, né? Então, aí já foi os dólares todos lá embora, né? Elas não acreditam. Aí eu olho, elas estão só pensando nos mísimos reais que vou dar para ela, sem perceber, né? E a gente vê toda aquela estrutura, não é fácil manter aquela estrutura. E assim as grandes empresas, que elas estão, mas elas não chegaram no topo, no auge, mas de repente um contratempo, mudou a política e eles então estão vendo que o dinheiro deles, né, o produto que ele está correndo perigo. Então eles o mundo está indo para outra América, gente. Por isso que nós estamos com o dólar aí acima de 5,20. Agora, as pessoas que se dizem comum, né, que só estão pensando na cerveja e no seu celular, como disse o camarada lá, que está mandando no Brasil, então, eles não estão preocupados com essas coisas. Não estão. Por quê? Porque eles não estão sabendo quem ouvir. Quem que eu estou ouvindo? Eu sei que ouvir a Bíblia, ela é comprometedora, porque a Bíblia, quando você a ouve, ela faz cobranças, e ninguém gosta de cobrança. Quem é que gosta de cobrança? Aliás, brasileiro, mais de 70 milhões de brasileiros estão sendo cobrados porque estão inadimplentes. Inadimplentes quer dizer devendo. Mas o que Deus falou para o Abraão? Que ele seria bendito, mas com a implicação dele ouvir. E ouvir, ele tinha que sair do Iraque, ele tinha que sair da Mesopotâmia. Por quê? Porque ali o pessoal era como o pessoal de Canaã. Eles eram idólatras, eles eram promíscuos, eles eram licenciosos, eles eram permissivos, eles eram daquele cara que só quer o batuque e a cervejinha, não quer mais nada do que isso, entendeu? E Deus quer adoração sua. Deus não quer mais nada, Ele quer que você reconheça. E o Jacó falou: bom, eu vou começar a escrever uma linda história na minha vida. E ele começa a quê? Do nada. O irmão, o Esaú, ele ficou esperando a herança do pai. O Jacó não precisou disso. Ele traz a herança de Arã. Ele traz uma herança para deixar as pessoas com os olhos estupefatos, perplexos. E esse irmão que o odiou porque ele pegou a bênção do pai,
Por que que os crentes, estou falando com espírita católico, ateu, todas as religiões, por que que não gostam do crente? Porque o crente, ele quer, mesmo com falhas, ele quer obedecer a Deus como Jacó. Aí o ódio do irmão que prometeu matá-lo. Quando meu pai morrer, eu mato ele. E ele foi para concluir isso. Só que ele caiu do cavalo. Quantas pessoas já me quiseram o meu mal? Quantas pessoas já apostaram na minha desgraça, no meu mal? Mas a Bíblia diz que não pode abençoar aquilo, amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Não podia amaldiçoar o Jacó. Por quê? Porque Deus o estava abençoando. E Deus vai fazer esta revelação para ele em sonho. E ele então vê o Senhor dizendo: eu sou Deus do seu avô e do seu pai. Em outras palavras, Deus estava dizendo o que ele está querendo dizer hoje: eu quero ser o teu Deus, Jacó. Mas para eu ser o seu Deus, você vai ter que me ouvir. Você vai ter que religiosamente fazer aquilo que eu te mando, aquilo que eu te ordeno. Agora você precisa ter o quê? A humildade de saber, como Isaías no capítulo 55, no verso 8, sabe que Deus diz ali para esses espertos que pensam que são sabichão? Meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Meus caminhos são melhores. Por que que o mundo está se arrastando como cobra lá fora? Por quê? Eu quando passo por aqui, nosso presidente foi lá para outros países lá, entendeu? Até o Equador, onde minha filha está com um problema sério agora de energia. Ela falou: o meu prédio tem luz porque tem o gerador, mas na empresa ela tem que carregar para perdendo vendas, esse negócio todo, porque o Equador, a Bolívia está cortando a energia, porque não chove lá. Quem é que manda na chuva? São Pedro? Como eles inventaram aí? Não, é Deus. E ele diz que mandaria na vida de Jacó, de Abraão e de Isaac, a chuva temporã e a seródia. A chuva para você plantar e depois a chuva para você colher. E o que diz o capítulo 26 do Gênesis? Que o Isaac plantou na terra dos inimigos, dos filisteus, e colheu 100 vezes mais, a ponto do rei dizer: você ficou o maior da nossa terra. Você ficou mais rico, mais poderoso de todo mundo. O Abraão também ficou na terra dos estrangeiros. Agora, quando eu vejo essas pessoas que estão se arrastando como serpente aí e comendo coisas, é ruim quando você quer comer um frango e você não tem. Se quer comer uma carne, não tem. Se quer comer uma certa comida e você não tem. E lá você simplesmente vai comer uma comida que vai te alimentar, mas não vai ser aquela comida que você vai te satisfazer, que você desejou comer. E o que Deus fala lá em Deuteronômio? Que você vai ser abençoado para emprestar e não tomar emprestado. E ele diz: os meus caminhos e os meus pensamentos são maiores. Isaías vai dizer isso. Mas quando você se vê como esperto, estou falando com muitos deles, e dizendo: isso é papo desse pastor que quer que eu vou lá na igreja dele. Não, eu quero que você vá para a igreja. Não necessariamente a nossa. Não necessariamente. Agora eu sei que você vai ter que fazer como o Jacó fez. Ouviu o pai e a mãe e falou: eu vou fazer o que eles me mandaram. Eu estou dizendo que este mundo, a terra dos heteus, a terra dos cananeus, a terra dos fariseus, a terra dos egípcios, a terra dos inimigos de Deus. Quem é inimigo de Deus? Aquele que não ouve a Ele. É inimigo de Deus. Ele pode dizer que não, mas ele se opõe à realidade maior que é Deus.
E ele então estabelece padrão que ele diz que para ele é justo. Veja bem, nós estamos com um problema enorme na nossa política. E tem um cidadão aqui no país nosso que ele acha que ele pode mandar, e está mandando há 2 anos nesse país quase. Ele acha que ele pode. E ele não sabe que o que estava preparado, o que ele estava fazendo, a Bíblia diz que Deus é justiça. E se não tem quem possa peitá-lo aqui, e ficou provado que não tem, nem o exército. Então vai alguém de lá de fora para então submeter ele a uma realidade que ele nunca imaginou que poderia experimentar. É a ideologia dele. E ele imagina que, não, é isso que tem que fazer, é isso que tem que fazer, contrariando praticamente mais de 200 milhões de pessoas no nosso país. Mas ele acha que deve fazer. E ele tem o quê? As divisas, patentes, tem as graduações, ele está fazendo. E você vai dizer o quê para ele? Mas só que a realidade dele está se mostrando de novo. Não há nada que você faça que o juízo de Deus não te pegue lá na frente. Veja bem que a Bíblia diz lá em Provérbios 16, 24. Há caminhos desse homem aí. Esse homem que eu estou falando. Não vou dizer o nome dele, mas todo mundo já sabe quem é. Há caminho que parece perfeito, mas depois tem uma vírgula. Mas esse caminho vai levar à morte. O caminho do Esaú, desobedecendo o pai e a mãe, contrariando eles, fazendo a mãe infeliz e aborrecida, deprimida. Minha vida não vai servir de nada, porque meu filho já foi por um caminho errado, agora só ficou o Jacó. Aí o Jacó faz a opção de ouvir. Espero que você nesta noite saiba ouvir, escutar a voz de Deus e fazer aquilo que Deus falou. Sai deste lugar, não se una com esse pessoal, por mais como diria aqui, por mais que seja favorável, não é isso que eu queria, né? Esse vocábulo, aquilo, o estilo de vida que a pessoa está vivendo. Se não está neste livro aqui, ó, se não está com esta palavra aqui, sai fora, faz que não Jacó. Porque vai passar 20 anos, Jacó sofreu 20 anos. Mas quando ele vem com o que o Isaías diz. Isaías 61, 7 diz que Deus, no lugar da vergonha, vai te dar dupla honra. Ele vem com honra dobrada. E aqueles que estavam perseguindo ele, tanto em Arã, como em Canaã, agora Deus se incumbe de fechar a boca deles, de travar eles, porque contra fatos não tem argumento. Ele está mostrando que de fato ele agora detinha as bênçãos de Deus, ele continha as bênçãos de Deus, porque ele tem uma riqueza incalculável. E aquele que veio para matá-lo, agora queria fazer segurança para ele, diz: meu irmão, vamos juntos que o meu soldado veio com 400 soldados, vai te fazer garantia. Ele falou: pode ir na frente, porque eu tenho animais que geraram agora, tem bezerrinho, tem mulheres que pariram e homens de idade, então nós vamos muito devagar, pode ir na frente. Eu não preciso de você. Eu costumo dizer que uma vez eu tive que falar, vou falar de novo, eu tive que falar para um secretário aqui, que eu não precisava do governo federal, nem do governo estadual, nem do governo municipal. Lá no Ibirapuera, quando a sede era lá no Ibirapuera, tive que peitar esse secretário, que ele me perguntou se eu tinha algum ganho fora do serviço público. Eu tive que contar uma história do povo no Egito para ele. Entendeu? Você não vai temer, por mais patente que sejam essas pessoas, você não vai ter medo delas, porque você sabe que o teu Deus é quem te livra.
O teu Deus é que é teu amigo. É Ele que vai estar na vanguarda, Ele não está lá atrás na retaguarda, Ele está na frente. A Bíblia diz lá no capítulo 10 de João que o pastor vai na frente e as ovelhas o seguem. Agora o mercenário, ele fica lá atrás. E você vai ficar, o quê? Ao sabor dos predadores, como nós vemos homens que eles cantam de galo, mas de galo eles não têm absolutamente nada. Então nesta noite, você que está aqui querendo saber o caminho do sucesso, da realização para os sonhos, você que está e vai nos acompanhar à medida que este vídeo ele for explorado, né, pelos satélites aí que estão nos altos, eu quero convidar você a vir viver esta experiência do Jacó. Isso não dá errado, nunca dá errado. Você nunca vai apostar nos céus e você ser mal sucedido. Agora, se você apostar nos homens, nos organismos humanos, nas entidades, então vai cair mesmo do cavalo. E vai o quê? Depois viver os pesares e contrastes que o Esaú viveu e a sociedade como um todo lá fora está vivendo. Mas tudo por quê? Jesus mesmo diz: taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, e eu assim não os posso curar. Deus tem remédio para cura, seja qual for o contraste, seja qual for o drama, seja qual for o problema que você esteja vivendo. Deus tem o antídoto, Deus tem o remédio, Deus tem a receita exata para curar você ainda nesta noite. Que tal apostar nisso e vir para frente? Vamos orar. Levante-se. Senhor Deus e Pai, nesse nome soberano que é o nome de Jesus eu oro, quando mais uma vez expomos a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é poderosa. Que o Teu Espírito envolva, Senhor, este ambiente, este local, e onde quer que essa mensagem alcançar, que haja, Senhor, resposta, cura, solução, que haja vitória na vida deste povo. É o que eu te peço por amor de Jesus. Amém e amém, Jesus.